Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Boa Vista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea. Temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Good morning. Welcome to Boa Vista's first quarter 2022 earnings video conference. I'd like to highlight to those who need simultaneous translation that we have these two available on the platform. To do activate it, just click on the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen and choose your preferred language, Portuguese or English. For those listening to the video conference in English, there's an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão aqui presentes Lucas Guedes, VP de Negócios, e Mônica Simão, CFO, e Flávio Bongiovanni Lima, gerente de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, com seus microfones desabilitados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6, para ativar, silenciar o áudio. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente. O áudio e vídeo estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.boavistascpc.com.br. Antes de prosseguir, no slide 2, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Boa Vista constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Boa Vista e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a palavra à Mônica, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Mônica, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar de volta para apresentar mais um trimestre dos resultados da Boa Vista. Gostaria de informar-lhes que, infelizmente, não teremos o Dirceu conosco hoje, mas ele está muito bem representado aqui pelo Lucas. Lucas, passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Mais um ano que se inicia trabalhando intensamente. Abrimos 22 com o pé direito, com receitas em crescimento em todas as nossas principais linhas de negócio. Esse é o nosso quarto trimestre com crescimento consecutivo de receitas. Quero agradecer a todos os times da Boa Vista que trabalharam engajados pelo mesmo objetivo. A digitalização e uso de nossas capacidades analíticas em diversas frentes de mercado seguiu se comprovando, e assim promovendo nossa jornada de colocar a Boa Vista como referência para a tomada de decisão de risco. A incorporação da Conduto já é uma realidade. Temos um time integrado e certamente atuante, demonstrando a sinergia entre nossas frentes de negócio. Com esse time engajado que realizamos depois de 2 anos de pandemia, a terceira edição do Fraud Day,
que foi um tremendo sucesso para a Boa Vista. O evento, já consolidado como a maior e mais importante encontro do segmento de antifraude na América Latina, contou com a participação de mais de 800 pessoas e se destaca pela intensa geração de conteúdo, com apresentação de cases e muita troca de experiências. Neste trimestre, também participamos da premiação Agilidade Brasil, que é o principal reconhecimento às empresas que praticam o método ágil. A participação acontece através do compartilhamento de cases e experiências sobre o uso de abordagens ágeis e contou com 900 candidaturas com 20 vencedores. A categoria que participamos foi Transformação Digital em Escala, para envolvimento de até 500 pessoas, e conquistamos um lugar ao pódio, recebendo o selo de uma das 20 melhores empresas em agilidade do Brasil. Passando para o slide 4, tivemos também o avanço no capital humano e o fortalecimento da nossa gente. Em janeiro, lançamos o People On Academy, nosso Learning Management System, que já nasceu com mais de 40 horas de conteúdos, focados em jornada de onboarding, políticas e processos, bem-estar e inteligência emocional. Essa medida reflete o trabalho que estamos fazendo introduzindo nossa nova cultura. Cultura inteligente é quem somos, nossos propósitos, posicionamento, missão, visão e valores, que acreditamos aqui na Boa Vista. Dar voz à nossa maior inteligência, às pessoas. Incluir e valorizar os nossos colaboradores pelo que são. Nossa cultura está alinhada ao respeito e acreditamos que o incentivo à diversidade deve acontecer dentro e fora do ambiente de trabalho. Por isso, como parte do nosso cronograma de incentivo à cultura em temática de diversidade e inclusão, patrocinamos a participação da corrida e caminhada pela inclusão do Instituto Olga Koss. Com presença do time Boa Vista, a corrida aconteceu no dia 27 de março e proporcionou um momento especial de encontro e celebração de diversidade por mais de 15 mil pessoas. Depois de tanto envolvimento e engajamento, com muito orgulho anunciamos no slide 5 o lançamento do Boa Vista Power Score 4, ou nosso P4. Temos o objetivo de nos mantermos como a primeira opção de analítico para nossos clientes e dessa forma estamos constantemente atualizando o nosso algoritmo de modo a capturar a evolução da ingestão de novas bases de dados do positivo, a incorporação de novos dados cadastrais, que nos permitem criar variáveis únicas e proprietárias, nos impulsionando também na inovação dos processos de modelagem em busca da melhor performance. Dessa forma, sempre entregamos o que há de mais avançado em Analytics aos nossos clientes. Vamos trabalhar forte para que o P4 seja a principal ferramenta para avaliação de risco de inadimplência na concessão de crédito de pessoa física para os nossos clientes, para os mais diversos segmentos de atuação. Vale pontuar que esse modelo é a evolução de um modelo já bastante robusto, e mesmo assim conseguimos aumentar a eficiência geral em 19% olhando a métrica de KS, que eu não vou nem me arriscar aqui a falar dos nomes dos russos que deram origem a esse indicador. E com isso, em determinadas situações, conseguimos aumentar em até 150% o número de aprovados de crédito, sem aumentar o risco de inadimplência para os nossos clientes. Agora, no slide 6, vou comentar o panorama geral da receita do trimestre. Iniciamos 22 completando um ano de recordes trimestrais consecutivos de receita, atingindo 208 milhões no primeiro trimestre. A qualidade de produtos, tanto de decisão quanto de recuperação, nos permitiram acelerar ainda mais o crescimento de receita líquida, que cresceu 26% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Agora passo a palavra ao Flávio para detalhar cada uma das nossas linhas de receita. Muito obrigado, Lucas. O avanço da Boa Vista é evidente já a partir do grupo de receitas de serviço para decisão, que somaram 179 milhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 25% sobre o mesmo período de 2021. No slide 7, no gráfico da esquerda, podemos observar que esse crescimento foi impulsionado principalmente por soluções analíticas. Lembro a todos que essas soluções são o foco da companhia e utilizam como base diversos dados, incluindo os dados proprietários, dados do cadastro positivo, entre outros dados, e que depois são processados e disponibilizados para os nossos clientes como soluções muito mais assertivas que simples dados brutos.
E esse crescimento de 28% contra o primeiro trimestre de 2021 é resultado do aumento de consumo dos pacotes estratégicos, com foco nos produtos híbridos do cadastro positivo, por clientes do setor financeiro, principalmente pelas fintechs e bancos digitais, e também pela contratação de algoritmos por grandes bancos. Já na comparação com o quarto trimestre de 2021, tivemos a leve queda, fruto da sazonalidade do negócio, principalmente dentro de varejo e telecom, que realizam ações pontuais de vendas no final do ano. No gráfico da direita, temos relatórios de risco, que são relatórios de dados cadastrais, demográficos e restritivos, nos quais apresentamos leve queda de 1% na comparação ano contra ano. Resultado esperado e em linha com a estratégia da migração desses relatórios para produtos analíticos de melhor performance. Nesse trimestre, alguns clientes do setor financeiro também contrataram serviços de dados brutos, junto com os relatórios com soluções analíticas, ocasionando um aumento de 4% quando comparado ao quarto trimestre de 2021. Passando para o slide 8, podemos observar no gráfico da esquerda as soluções de marketing, os serviços que permitem com que empresas identifiquem novos clientes e possam rentabilizar suas carteiras de crédito. Esses cresceram 6% versus o primeiro trimestre de 2021, impulsionados principalmente pelo uso do Boa Vista Blue Box, nossa solução SaaS, que tem tomado força por sua assertividade, facilidade do uso e rapidez na entrega de leads qualificados para risco, crescendo bem no setor de seguradoras também. Quando comparada ao quarto trimestre de 2021, esta linha apresentou queda de 14%, efeito natural da sazonalidade do quarto trimestre, que conta com ações pontuais de fim de ano nos setores de financeiro e telecom. Já no gráfico da direita, temos as soluções antifraude, que temos o efeito da consolidação da Conduto, onde não possuímos receita no primeiro trimestre de 2021. E quando comparado ao quarto trimestre do ano passado, avançamos 1% nas soluções antifraude. E respeitando a sazonalidade, deveríamos ter apresentado uma queda de receita pelo menor volume de análises pelo efeito das vendas de final de ano. Mas esse resultado foi atenuado pela receita proveniente do Fraud Day, que, como o Lucas comentou, foi um sucesso. Já no slide 9, temos a receita para o consumidor, que engloba os resultados provenientes da Acordo Certo, nossa plataforma 100% digital para a renegociação de dívidas. O crescimento de 65% frente ao primeiro trimestre de 2021 e de 17% frente ao quarto trimestre de 2021 é fruto da ampliação dos acordos firmados e da geração de leads de renegociação, adicionados do resultado dos novos esforços de monetização da plataforma. No slide 10, temos os serviços para a recuperação, que de forma conjunta cresceram 32% ano contra ano e com queda sazonal de 2% frente ao quarto trimestre de 2021. No gráfico da esquerda, temos as soluções digitais, que entendemos ser a mais eficiente do mercado para recuperar clientes inadimplentes, utilizando de avisos por meios digitais, como e-mails e SMS. Essa linha tem sido foco estratégico da empresa para a recuperação, que apresentou crescimento de 70% em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, devido aos esforços de migração de clientes para essa modalidade, aliada às alterações nas réguas de negativações de nossos clientes, que no período da pandemia do Covid-19 haviam sido afrouxadas. Já, frente ao quarto trimestre de 2021, o crescimento de 5% foi resultado do aumento do volume de débitos decorrente das vendas de fim de ano. No gráfico da direita, temos as soluções impressas, que decresceram 6% ano contra ano, fruto da contínua migração para soluções digitais. Já, contra o quarto trimestre do ano passado, a queda de 12% se deu, pois, excepcionalmente no quarto trimestre, alguns clientes do segmento de instituições financeiras optaram por enviar comunicados via cartas em ações de recuperação no período de recebimento de 13º salários. Agora, passo a palavra para a Mônica, que comentará sobre os demais resultados a partir do slide 11. Obrigada, Flávio. Começando pelo gráfico da esquerda, temos os custos, despesas com vendas gerais e administrativas agrupados
e que, de forma conjunta, cresceram 9% em comparação ao mesmo período de 2021 e 1% quando comparados ao quarto T21. Detalhando primeiro os custos dos serviços prestados, esses decresceram 0,1% ano contra ano e 2% trimestre contra trimestre, principalmente pela redução no custo de comunicados devido ao maior mix de avisos por meios digitais, mencionados anteriormente pelo Flávio, e pelas ações de otimização nos custos variáveis do acordo certo. Já as despesas de vendas aumentaram 19% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente pelo incremento em despesas com pessoal do acordo certo e conduto, que passaram a contar com os mesmos benefícios da Boa Vista. Tivemos também um aumento de R$ 1 milhão relativo ao PPR comercial e gratificações em relação ao mesmo período de 2021. E, por último, a relocação do PCLD para as despesas de vendas, que anteriormente estavam nas despesas administrativas. Já em relação à ROL, as despesas de vendas reduziram em 1 ponto percentual em relação a 2021. As despesas com vendas já em relação ao trimestre anterior ficaram em linha. Já as despesas gerais e administrativas aumentaram 31% comparadas contra o primeiro trimestre de 2021. Principalmente devido ao provisionamento de R$ 3 milhões de PPR superior a este período do ano passado, bem como pelo incremento de salários pelo acordo coletivo e pela padronização do pessoal do acordo certo e conduto com os processos da Boa Vista que eu mencionei anteriormente. Frente ao quarto trimestre de 21, as despesas gerais e administrativas aumentaram 10%, em decorrência também do aumento da provisão de PPR. Já no gráfico à direita, na comparação do ano contra ano, o EBITDA ajustado cresceu 44%, resultado do crescimento das receitas mencionadas pelo Flávio e Lucas, aliado à melhoria dos resultados operacionais das empresas adquiridas, o que elevou a margem EBITDA ajustado para 52% neste trimestre. Na comparação com 4T21, o EBITDA ajustado decresceu 1 ponto percentual, dado a maiores despesas gerais e administrativas deste trimestre comentadas anteriormente. Passando agora para o slide 12, no gráfico da esquerda, o CAPEX total deste trimestre cresceu 40% em relação ao mesmo período do ano passado, principalmente pelo aumento de 40% na linha de CAPEX de dados, que foi influenciado por maiores gastos com compras de dados de protestos em cartórios e dados societários das empresas em juntas comerciais, função do aumento da volumetria de dados atualizados neste período. A linha de CAPEX produtos cresceu em 55% ano contra ano, devido ao início da ativação de folha de pagamento dos desenvolvedores de produtos do Acordo Certo e da Conduto e o aumento da ativação de folha de pagamentos das squads que desenvolvem os produtos da Boa Vista. Já na linha de CAPEX TI e outros, a mesma cresceu 2,4 milhões de reais em relação ao mesmo período do ano passado, devido ao projeto de migração de sistemas de ambientes de desenvolvimento de produtos para a cloud. Em comparação com o 4T21, o CAPEX total cresceu 13%. Tivemos um aumento de 84% no CAPEX produtos, que se deu pela redução pontual do trimestre anterior, motivados por reclassificações de CAPEX para OPEX, de provisões de benefícios e encargos dos times das squads. A redução de 20% no CAPEX TI e outros foi motivada pela redução de investimentos do projeto de migração para a nuvem neste trimestre em relação ao 4T21. Já no gráfico da direita, vemos o EBITDA ajustado menos o CAPEX total. Na comparação contra o primeiro trimestre de 21,
O EBITDA ajustado menos o CAPEX total cresceu 48%, principalmente devido ao incremento do EBITDA ajustado no período, que superou o incremento dos níveis de investimentos. Já na comparação com o 4T21, o EBITDA ajustado menos o CAPEX total decresceu 15%, reflexo da leve redução do EBITDA ajustado devido à consolidação das empresas adquiridas, aliado a maiores investimentos neste período. Já no slide 13, mostramos o lucro líquido ajustado. Atingimos 65 milhões de reais de lucro no primeiro trimestre deste ano, 2,5 vezes maior do que o do mesmo período do ano anterior, resultado do crescimento do EBITDA aliado ao forte resultado financeiro deste período. Com isso, expandimos nossa margem em 15,7 pontos percentuais, alcançando 31% de margem líquida e incrementando o lucro por ação em 7 centavos. Bom, finalmente, passando para o slide 14, como mensagem final, gostaríamos de ressaltar que continuaremos executando com excelência, entregando aos nossos clientes soluções e analytics para facilitar suas tomadas de decisões ao longo do ciclo de crédito e risco, e aos nossos stakeholders um crescimento sustentável. Agora, volto a palavra para o operador para que inicie a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. Todas as perguntas serão respondidas em português e traduzidas simultaneamente. A primeira pergunta é do William Barranjard, analista sell-side do Itaú BBA. William, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, William, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Aqui do nosso lado, eu tenho duas, tá? A primeira é em relação ao crescimento das vendas do produto híbrido, né? Acho que eu queria... Minha câmera. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, a primeira é sobre o produto híbrido. Eu queria entender como é que está a penetração, né? O crescimento da penetração, né, na base dos clientes, né? E a evolução do ticket médio, né? E aí, também, se vocês estão vendo algum movimento por parte da competição de precificação, né? Se eles estão sendo mais agressivos, menos agressivos, o preço médio ele tende a subir ou não, ou permanecer estável. E aí a segunda, acho que vocês já detalharam um pouco do crescimento do CAPEX, né? Mas se vocês puderem falar como que eu deveria olhar, qual o nível que eu deveria partir para projetar para frente, né? E quais os motivos desse crescimento desse trio um pouco melhor, seria legal. Obrigado pela oportunidade. William, obrigado pela pergunta aqui. Acho que eu vou começar respondendo a sua primeira pergunta aqui, que você fala sobre o crescimento do produto híbrido, né? O produto híbrido nada mais é do que a soma aqui de todos os dados positivos, negativos que a Boa Vista já tem ao longo das últimas décadas, com os dados positivos que a gente passou a receber desde 2019. Então a gente ainda está aqui tateando ainda esse mundo. Acho que ficou claro aqui com a gente mostrando aqui o Power Score 4, o P4, que a gente sim está evoluindo muito rapidamente nessa frente. Então acho que esse é um ponto importante. Quando a gente pensa dos clientes mais sofisticados aqui, que entendem esses scores, etc., a gente está com crescimento e com a conversão super em linha com o que a gente previa nos nossos business plans originais. Então, assim, aqui a gente está super confortável. A gente tem sim um delay aqui com os clientes menores aqui, quando os clientes consomem a gente através de relatórios, etc., a gente sim tem um atraso aqui em relação à migração, lembrando que a maior parte da nossa receita está concentrada nos nossos clientes maiores, então aqui a gente ainda está dentro do nosso business plan como um todo.
Quando você pensa aqui em ticket médio, que eu acho que é a segunda parte da sua pergunta, ticket médio a gente está super alinhado com o que a gente tinha aqui nos trimestres anteriores e com o nosso orçamento, então quanto a isso a gente está super confortável. Acho que a última parte da sua pergunta é sobre a competição. Aí a competição, a gente tem diversos competidores aqui na arena. Sem dúvida, tem competidores que sim, estão competindo com a gente de igual para igual, ou muito próximo da gente aqui em qualidade dos nossos scores. Esses competidores continuam com as suas precificações muito alinhadas com o que eles faziam no passado. E a gente tem novos entrantes aqui com modelos de negócio diferentes, mas que ainda assim a gente tem visto aqui uma defasagem em relação à performance dos nossos algoritmos. Então, com isso, todos os clientes nossos aqui que medem retorno sobre investimento, como a gente já comentou com vocês, esses estão muito sob controle nessa arena competitiva. Então a gente continua aqui com a nossa estratégia de melhorar os nossos analíticos aqui, melhorar a performance dos nossos scores e com isso sempre estar liderando aqui a discussão em performance no mercado. Acho que a segunda pergunta é com você, Mônica. É comigo. Bom, bom dia, obrigada aí pela pergunta. Sobre o CAPEX, né, a gente, o como olhar para frente, a gente já vinha anunciando que a gente teria ali um crescimento ano contra ano, no final de 2022, um crescimento em relação ao ano anterior. No CAPEX de dados, eu acho que o grande impacto é a volumetria. A gente está tendo um volume muito mais de atualização dos dados, tanto de protestos quanto de pessoas jurídicas vindo das juntas. Então, acho que assim, faz sentido anualizar ali o que a gente reportou no primeiro trimestre. Em termos de CAPEX de produtos, a gente tem sim ainda algumas vagas que a gente vai estar contratando, então a gente deve ser um pouco maior do que está vindo, mas nada muito diferente. E no CAPEX de TI, o que aconteceu, você sabe, a gente teve aí uma troca na empresa do head de TI, a gente tem o head atual que está revisitando todos os projetos, verificando as oportunidades de otimização. A gente tem projetos aí importantes ainda a serem realizados, além da continuidade da migração para a nuvem. Então, eu diria que o CAPEX de produto do primeiro trimestre, ele não é um parâmetro para ser anualizado, ele deve voltar a crescer aí um pouco para os trimestres anteriores, tá? Mas em termos de ano, a gente não dá o guidance, mas a gente já colocou para vocês que a gente teria ali o equivalente ao CAPEX do terceiro trimestre do ano passado, para vocês anualizarem, que é como o valor total vocês deveriam esperar. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. A próxima pergunta vem do Marcelo Santos, analista sell-side do JP Morgan. Marcelo, abriremos o seu áudio para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. São duas, na verdade. A primeira, vocês mencionam na página 8 do release que espera uma desaceleração na concessão de crédito, né, nos próximos trimestres. A gente tem um ambiente macroeconômico desafiador. Queria saber se vocês poderiam comentar como que isso deve afetar o crescimento nas diversas linhas de receita que a Boa Vista tem. E a segunda pergunta seria se pudesse dar uma ideia da penetração do produto híbrido na sua base de clientes e como que isso se compara com um ano atrás. Perfeito, Marcelo. Obrigado pela pergunta aqui. Eu acho que começar falando um pouco do que a gente comentou no release, que a gente espera uma desaceleração na concessão de crédito. Não significa uma diminuição, é uma diminuição de velocidade, mas não uma retração do mercado de crédito. Mas acho que vale falar também, quando a gente pensa em risk, em relatórios, o principal driver de crescimento da nossa receita, ele não é a concessão de crédito,
ela é a procura a crédito. Então, assim, mesmo que se aumentar a procura a crédito, mas os bancos e os credores como um todo forem mais restritivos nas suas políticas, nossa receita aumenta, embora o mercado diminua. Então, não dá para fazer essa relação direta com a concessão de crédito. Então, acho que esse é um ponto super relevante. Quando a gente pensa nas outras linhas aqui, eu acho que esse é um negócio interessante, que a gente continua com essa dinâmica na nossa empresa e na indústria como um todo, é que a gente tem linhas anticíclicas, né? Então, conforme os bancos estão vendo mares turbulentos ali de concessão para frente, muito provavelmente a gente vai ver um aumento de inadimplência, que a gente vê em duas linhas nossas aqui, que elas deveriam estar trabalhando em sentidos anticíclicos. Então, quando a gente pensa em recuperação de crédito, a gente deveria ter um aumento dessa linha, coisa que a gente já está vendo nos últimos trimestres, e a gente viu mais uma vez nesse trimestre. Então, a gente tem essas duas linhas. O que aconteceu depois do IPO aqui, acho que é incremento de duas novas linhas de negócio nossas aqui. Então, tem a linha de antifraude, que é um movimento que tem pouca correlação com o mercado de crédito, tem muita correlação com o mercado de e-commerce. Então, aqui tem uma linha que é completamente diferente dos drivers que a gente olhava antes, e a linha de consumidor aqui, que tem outros drivers importantes. Recuperação de crédito talvez tenha uma correlação grande com o consumidor. Então, a gente passa a ter novas linhas aqui depois do IPO com o nosso M&A, trazendo oportunidades inorgânicas de diferenciação, diversificação das nossas receitas. Então, acho que é um pouco das dinâmicas que a gente vê aqui. A segunda parte da pergunta que você fez aqui é sobre crescimento da penetração dos produtos híbridos. Acho que um pouco do que eu tinha falado na outra pergunta, a gente vê o crescimento super em linha com o que a gente imaginava. A gente vê um crescimento significativo quando a gente olha aqui os players mais sofisticados do Brasil. Então, os players que conseguem, de fato, ter essa conversa com a gente, com o nosso time de analistas como um todo aqui, de retorno sobre investimento, para entender qual que é a melhoria, ou como que a gente traduz em negócios a melhoria da performance dos nossos algoritmos. Aqui a gente está super confortável com o crescimento que a gente tem tido e com a precificação que a gente conseguiu. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente vê os clientes menores aqui que consomem os relatórios, aqui a gente tem tido um pouco mais de dificuldade, mas a gente já tem, nos próximos trimestres aqui, mudanças importantes acontecendo nesses nossos relatórios, que provavelmente endereçam essas dúvidas dos nossos clientes quanto ao produto híbrido, quando você pensa nos relatórios. Então, a gente já tem endereçado aqui alternativas para explicar melhor para os consumidores, para os nossos clientes PMS principalmente, mas os clientes como um todo que usam os nossos relatórios. Perfeito, muito obrigado. Lembrando que, para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar ou silenciar o áudio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais para a Mônica, CFO da companhia. Por favor, Mônica, pode prosseguir. Bom, pessoal, obrigada aí pela participação aí na nossa divulgação de hoje. É sempre um prazer estar aí com vocês e gostaria de deixar aí os nossos contatos para vocês entrarem, nos acessarem diretamente sempre que necessário, tá? Muito obrigada e até o próximo trimestre. Até mais.